Notícia terrível sobre Lula acaba de ser confirmada e o clima é de desespero na esquerda. A esquerda está devastada e eu vou explicar absolutamente tudo o que acabou de acontecer. Outra notícia mega urgentíssima, gente, tá? Prisão acabou de ser efetuada agora, neste exato momento, gente, tá? E essa prisão que acabou de acontecer, eu tenho certeza absoluta que todos vocês vão gostar e muito. Quem acabou sendo preso agora, neste exato momento? Sim, gente, tá? Finalmente foi preso. E eu tenho certeza que vocês vão gostar e muito, gente, tá? A casa definitivamente caiu. Prisão acabou de ser decretada, prisão acabou de ser efetuada, já está atrás das grades, já está na cadeia, gente, tá? Finalmente é uma notícia boa que eu sei que vocês... Essa prisão aqui eu sei que todos vocês vão gostar e muito. Também, gente, tá? Uma bomba. Notícia explosiva agora em Brasília. Acabou de sair aqui uma notícia urgentíssima sobre impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Agora, gente, tá? Notícia urgentíssima, notícia bombástica que gerou pânico dentro do STF, gente, tá? Notícia urgentíssima sobre impeachment do ministro Alexandre de Moraes assombrou o STF e vocês vão entender por que essa notícia gerou pânico e desespero no judiciário nesse dia de hoje. Gente, além dessas outras várias informações, o maior escândalo, gente, tá? Atingiu em cheio, agora, neste exato momento. Explodiu um escândalo em Brasília que atingiu em cheio o Lula, o PT, a esquerda e o desespero tomou conta geral desse escândalo estratosférico que atingiu o coração do Lula. Neste exato momento vocês vão entender que eu vou explicar tudo nos mínimos detalhes para todos vocês. Antes de tudo e qualquer coisa, claro, não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. E logo de cara, gente, tá? Já vai, ó, pega o cafezinho de vocês. Para Flávio Bolsonaro, eu acho que ele pode colher bons frutos aí de todo esse escândalo que explodiu hoje. Tá aqui na Veja, ó. Após baque nas pesquisas, campanha de Flávio Bolsonaro ganha nova arma contra Lula. Ou seja, depois do vazamento do áudio, né, do Flávio Bolsonaro e do Daniel Roccaro, o Flávio deu uma leve queda nas pesquisas. Isso foi nítido, gente, tá? Nitidamente, em alguns institutos de pesquisa, ele deu ali uma leve caída. Não foi aquela caída drástica, mas deu uma leve caída. Coisa fácil de recuperar. Agora com esse escândalo do caso Master, líder do Lula, gente, tá? Jacques Wagner estava na reunião, naquela reunião fora da agenda do Lula, com o Guido Mantega, Jacques Wagner, com o presidente do Banco Futuro, presidente do Banco Central Galípolo, com o Daniel Roccaro. Tava ali todo mundo junto, o Lula tava misturado com todo mundo ali. E, segundo aqui a apuração da revista Veja, todo esse escândalo de hoje pode ser benéfico para Flávio Bolsonaro. Vamos entender aqui a matéria? Ó. Deixa eu começar a ler aqui, ó. A operação da Polícia Federal contra o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, líder do governo no Senado, provocou uma imediata reação entre aliados de Flávio Bolsonaro, que enxergam na investigação uma oportunidade para reduzir o desgaste provocado pelas revelações envolvendo o senador e o ex-banqueiro Daniel Roccaro do Master. Durante o programa Ponto de Vista, o repórter Gabriel Saboia relatou que a notícia foi recebida com alívio pela cúpula do Partido Liberal, pelo partido do PL, que vinha enfrentando semanas de pressão após a divulgação de informações ligando Flávio Bolsonaro ao empresário. Segundo Saboia, integrantes do partido avaliam que a investigação cria uma espécie de equivalência política entre governo e oposição, porque são líderes ligados direto a Lula da Silva. Claro que isso aqui respinga no Lula, né, gente, tá? Se o Jair Bolsonaro tem um senador aliado que tem denúncias relacionadas ao Master, agora Lula também tem, afirmou o jornalista ao descrever a avaliação predominante entre dirigentes do PL. Porque a operação foi recebida como um alívio pelo PL, tá? De acordo com o Saboia, o partido aposta no peso político da condição de Jacques Wagner. O Jacques Wagner não é qualquer político, ele é o líder do Lula.
do PT dentro do Senado Federal. Não é qualquer um senador, ele é o bambambam, aquele cara que ficava ali articulando pro Lula nos bastidores. Braço forte, braço direito do Lula dentro do Senado Federal, tá? E para os bolsonaristas, a associação entre o senador e o Palácio do Planalto tem potencial para gerar desgaste semelhante ao enfrentado pela campanha de Flávio desde a explosão do caso Master. A nomenclatura líder do governo Lula é muito danosa para a campanha à reeleição do presidente, relatou o repórter. Ou seja, a nomenclatura que ele, em qualquer manchete que você abre, aqui hoje no Brasil vai estar assim: líder do Lula no Senado Federal, líder do governo Lula, líder do Lula no Senado, vai estar assim. Sempre o nome do Lula junto do nome do Jacques Wagner. É aí que está o ponto. É aí que vem a notícia terrível para o Lula. Porque isso aqui vai impactar, gente, gigantescamente, de forma negativa, a campanha do Lula. Isso aqui teve um impacto sem precedentes. E aí, gente, o que é que vocês acharam? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês, gente, tá? Será que Flávio e Bolsonaro sobem nas próximas pesquisas? Vou estar aqui acompanhando. Vamos lá, porque tem mais, gente, tá? Outro que veio e que comemorou foi o Marcel Van Hatten. Gente, Marcel Van Hatten comemorou essa notícia hoje que aconteceu. Marcel Van Hatten comemora a operação da Polícia Federal com fraudes do Banco Master, que teve como alvo o Jacques Wagner, líder do governo Lula. Sempre vai ter líder do governo Lula. O nome do Lula ao lado do Jacques Wagner tem na imprensa inteira hoje. E de quebra, o deputado Marcel Van Hatten descobriu que tem mais uma bomba para explodir. Gente, o Lula hoje não dorme. Vejam só. Onde tudo começou, está chegando a investigação no CRED Sexta de Jacques Wagner, ex-governador da Bahia, líder do PT no Senado da República. Busca e apreensão neste momento acontecendo nos endereços ligados a Jacques Wagner do PT, líder do governo lá no Senado da República, e que, junto com Augusto Lima, criaram todo esse mecanismo que depois foi ser implementado no Banco Master. Augusto Lima, que também sofre busca e apreensão hoje, ele é conhecido como braço direito de Daniel Vorcaro. Tentamos, inclusive, trazê-lo na CPMI do INSS, fizemos de tudo, sabemos que o governo tentou blindar até o final, mas agora, graças ao trabalho do ministro do STF, André Mendonça, corajoso trabalho, nós estamos chegando aos responsáveis pela roubalheira dos aposentados e também do Banco Master. Por isso, dia de muita atenção, vai ter muita notícia pela frente com essa busca e apreensão no líder do governo no Senado, o petista Jacques Wagner, lá da Bahia, e também do Augusto Lima. Vamos acompanhar os desdobramentos e é um dia em que nós vamos poder ver muita coisa nova, certamente aparecendo. Acompanhe. Vai aparecer, gente. Vai aparecer muita coisa nova, gente. Meu Deus, eu fico me imaginando, gente. O Lula deve estar furioso com isso aqui. O Lula deve estar batendo na mesa, deve estar gritando. Deve estar esperneando agora neste exato momento, gente. Tudo que o Lula menos precisava era um escândalo explodindo dentro do PT. Ainda mais com o líder do Lula, líder do governo Lula no Congresso Nacional. Gente, vocês estão imaginando, né, o desespero que deve estar aí tomando conta. E agora, gente, tá aqui, Malu Gaspar. Vocês sabem que todos os parlamentares, todas as pessoas do judiciário, todo mundo acompanha aqui essa jornalista. Vocês sabem disso, né? Pois bem, é a Malu Gaspar, gente, que trouxe mais detalhes minuciosos, gente, tá? Agora aqui a gente trata de valor, de dinheiro, mas é muito dinheiro, gente, tá? Vejam o que mais a Malu Gaspar descobriu e revelou, e vai revelar agora para todos vocês, gente. É muito pior do que vocês já viram até agora. Só assistam. Pois é, Mônica, amigos, bom dia para todo mundo. A gente está aí na correria, né, do fechamento da apuração, e o que eu consegui saber até agora é que a Polícia Federal tem indícios
do pagamento de propina ao Jacques Wagner por meio da empresa da enteada dele, mas também indícios de que o senador Jacques Wagner recebeu um apartamento avaliado em R$2,5 milhões de presente em Salvador, do Grupo Master, e também fazia voos regulares nos aviões do Grupo Master, do Daniel Vorcaro, em combinações feitas com Augusto Lima pelo celular. Isso tudo... Caiu a Malu. Ela tá... Malu Gaspar de fato, com... Mas antes de cair, ela revelou, além da propina de um apartamento de R$2,5 milhões, claro que sempre tem um laranja, né? O laranja escolhido pelo Jacques Wagner foi a nora, ou seja, esposa do filho, ou seja, da família, né? R$2,5 milhões, né? Um presentinho generoso do Vorcaro, né? O que será que o Jacques Wagner fez, né? Qual é o favorzinho que ele deve ter feito para receber um presentinho, uma mixaria, né? Um apartamento de R$2,5 milhões e várias viagens em aviões do Vorcaro, aviões que pertencem às empresas. Então, além de muito dinheiro, de uma montanha de dinheiro, né? Porque a gente teve informação aí, o Carlos Jordi disse lá, teve um pagamento lá de 11 milhões, aí agora vem mais apartamento de R$2,5 milhões. A Polícia Federal também encontrou em espécie, em dinheiro, $49 mil, ou seja, cerca de R$250 mil. E além de tudo isso, além de 11 milhões, além de R$2,5 milhões apartamento, além de R$250 mil em dinheiro, ainda tem as viagens no avião do homem. Ainda tem as viagens nos jatinhos, nos aviões que pertencem às... Meu Deus do céu, gente. Essa notícia acabou com o Lula hoje, eu tenho certeza absoluta. Esta bomba destruiu o Lula nesse dia de hoje. O Lula não dorme. O Lula não dorme. Se dormir vai ser à custa de muito remédio. Só para lisura aqui da informação da Malu Gaspar, ela colocou aqui na coluna dela, ó, PF aponta pagamento à nora de Jacques Wagner e apartamento de R$2,5 milhões. Gente, como que esse povo conseguia tanto dinheiro? Coitado desses pensionistas. Gente, tanta gente que levou cano. Aí, gente, a casa caindo pra cima do PT, do Lula, da esquerda, do Jacques Wagner, do governo Lula. E sabe com quem que o Lindbergh Faria tá preocupado, gente? Com o maior bandido da face da terra, do Bolsonaro. Que para ele, o Bolsonaro é o maior, é o chefe da quadrilha, o Bolsonaro é o genocida, o Bolsonaro é o do golpe. Tá. Gente, a casa caindo pro Lula, a Polícia Federal batendo na porta do Jacques Wagner, no líder do Lula. Ou seja, o PT da Bahia do Lula atolado até o talo nesse escândalo de corrupção do caso Márcia. E olha com quem que o Lindbergh está preparado. Com o homem mais perigoso de Brasília. Com o Bolsonaro. Meu Deus do céu, gente. Resumindo para vocês, gente, tá? Isso aqui chama-se desespero. O que o Lindbergh está fazendo aqui é desespero. Desespero. Sabe o que é que eles estão tentando fazer? Criar cortina de fumaça. Hoje na imprensa só dá líder do Lula, PF, Polícia Federal, apreensão, né? Busca e apreensão da Polícia Federal na casa do líder do Lula, Jacques Wagner. A gente precisa criar uma cortina de fumaça, alguma coisa tem que surgir vamos criar um outro foco. Quem? O Bolsonaro. Vamos falar do Bolsonaro, que a imprensa vai pra cima do Bolsonaro. Só que não colou. Vejam, gente, isso aqui chama-se desespero. Lindbergh Faria, desesperado, tentando criar uma cortina de fumaça para abafar o escândalo do líder do Lula hoje, que recebeu a visita da Polícia Federal. Vejam só o nível do desespero. Bolsonaro tem que voltar para Papuda. Acaba de entrar com a representação para o ministro Alexandre Moraes para revogar o pedido de prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Eu explico a vocês. Ele foi condenado por liderar uma organização criminosa armada. Ele não pode ter arma em casa.
E ele estava com a pistola 9mm. Olha, prenderam a arma com agente do GSI Taguatinga. Quando foram ver o nome era do Bolsonaro. A defesa do Bolsonaro confessou que a arma era dele, que ele tinha manuseado e tinha colocado em manutenção. É mais uma falta grave, mais um descumprimento por parte de Jair Bolsonaro. Ele está em casa, mas ele está preso. É prisão domiciliar. Eu já achei um absurdo ele ir para casa, tá? Bolsonaro tem que cumprir a pena. Ele foi condenado. Tentativa de golpe de Estado. Ele tem que cumprir a pena na prisão. Agora é hora do Supremo agir e cancelar essa prisão domiciliar. Pessoal, se vocês voltarem... Não, aqui dá para ver a expressão. Olha essa expressão aqui, ó, do Lindbergh Faria. Isso aqui não é uma expressão de quem tá desesperado? Vocês acham também, assim como eu? Vejam só a cara do desespero do Lindbergh Faria. A casa caiu pro Lula, a casa caiu pro PT, a casa caiu pro Jacques Wagner, líder do Lula no Congresso, no Senado. A casa caiu para todos eles. E vejam só o nível do desespero. A gente precisa criar uma cortina de fumaça. Senhor Lindbergh Faria, essa não colou, não adiantou. O Bolsonaro a defesa do Bolsonaro já se justificou. O Moraes deu 24 horas. A justificativa já foi feita. Já explicou tudo o que aconteceu. O Bolsonaro, diferentemente de muitas autoridades, assim como Flávio Bolsonaro, assim como qualquer um da direita, assim como o Eduardo Bolsonaro, quando acontece algo, eles vêm e se justificam. Dá sua versão, dá sua explicação, completamente contrário do Lula, de Alexandre de Moraes, de Dias Toffoli, de Gilmar, que ninguém se explica, ninguém tá aí pra nada. Ninguém se justifica e se explica nada. Bolsonaro, ele foi lá e já justificou. Não adianta esse desespero. A casa caiu, senhor Lindbergh Faria. E contra fatos não há argumentos. Tem que engolir o choro. Ó, não adianta esse desespero. E agora, gente, aconteceu prisão, e essa prisão aqui eu acho que vocês vão gostar, e muito. Vocês se lembram daquele atentado contra um vereador do PL lá em Mossoró, que inclusive foram vários tiros e o assessor dele foi baleado e não resistiu e morreu no local? Pois bem, gente, tá? Prenderam os criminosos, os atiradores. Suspeitos confessam atentado contra o vereador em Mossoró. Eles foram presos, gente. Tá aqui, ó. Suspeitos presos no Ceará confessam atentado contra Cabo Davidson em Mossoró. Esses dois que estão aqui, gente, esses dois aqui foram os responsáveis por aquele gravíssimo atentado contra o vereador e candidato a deputado federal. Ele é pré-candidato a deputado federal. Esses dois aqui tentaram assassinar a sangue frio um parlamentar do PL, do Partido Liberal, do partido do Bolsonaro. Eles tentaram matar um parlamentar de direita. Tá aqui, gente, tá? Foram presos e confessaram tudo. Confessaram que sim, a gente tinha plano para acabar com a vida daquele cidadão. É isso, gente. É assim que se eu não posso vencer, eu vou eliminar. Eu vou aniquilar, eu vou derrubar. É assim que funciona. Quando eles não conseguem derrubar na justiça, que essa justiça que a gente tem aí, né? Que só funciona mais para um lado. Se eu não consigo derrubar de alguma forma, que o cara vai que não fez nada ilícito, vai que o cara não cometeu um ato que pode ser interpretado como ilicitude, o cara não fez nada. Então, tem outro jeito, vamos eliminar. Para eles é assim. Esses psicopatas pensam assim. Então, segundo informações, parece que pertence à facção criminosa. Está sendo investigado. Esses dois aqui, gente. E graças a Deus, finalmente foram presos. Esperem que fique lá por muitos e muitos anos para aprender. Para viver em sociedade tem que... É complicado, gente, tá? E agora, deixa eu trazer aqui uma informação para vocês sobre... Gente, eu separei tanta coisa para trazer para vocês, inclusive tem uma bomba
com relação ao impeachment de Moraes, mas antes deixa eu trazer aqui. E agora deixa eu trazer aqui essa notícia terrível sobre Lula, gente, tá? Foi parar na imprensa. Andrei Rodrigues, chefe, gente, diretor da Polícia Federal, esteve com Lula antes da operação contra o Jacques Wagner, gente, tá? Eu acho que o desespero deve estar tomando conta do Lula neste exato momento. Para ter, olha só, tá aqui, ó, saiu na coluna do Igor Gadelha. Chefe da Polícia Federal estava com o Lula horas antes da operação contra Jacques Wagner, gente, tá? Saiu aqui, ó. Saiu na imprensa, gente, tá aqui, ó. Olhem só isso aqui. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, esteve com o presidente Lula até poucas horas antes de a corporação realizar uma operação contra o líder do governo no Senado, Jacques Wagner. Andrei acompanhou o Lula na viagem ao G7 na França e nas agendas em Genebra. O delegado voltou com o presidente no mesmo avião, que pousou em Brasília por volta das 4h30 às 4h30 da quinta-feira. Tá aqui, gente. Horas depois de os dois desembarcarem, os policiais federais cumpriram mandado de busca e apreensão em endereço de Jacques Wagner em Brasília e na Bahia, reduto eleitoral do senador. Interlocutores do diretor-geral da Polícia Federal dizem que ele ainda não conversou com o presidente sobre a operação contra o líder do governo, pois o presidente estaria descansando na longa viagem de volta ao Brasil. Eu acho difícil o Lula estar descansando agora nesse momento. Eu acho muito, mas muito pouco improvável mesmo isso tá acontecendo. Aí, gente, eu encontrei aqui, para finalizar, eu encontrei aqui uma postagem do Maurício Marcon. Vejam só isso aqui, que interessante. Deixa eu colocar aqui maior, fica melhor para vocês visualizarem. Será que o Lula está descansando mesmo? Vejam só. André Mendonça mandou a Polícia Federal não avisar o Andrei Rodrigues sobre os passos do inquérito do Banco Master, pegando a cúpula do governo Lula e da Polícia Federal de surpresa em operação contra Jacques Wagner, diz Folha de São Paulo. Ou seja, olha esse comentário aqui. André Mendonça sabe que Andrei Rodrigues, o homem que foi a Londres, né, experimentar o uísque milionário às custas do Vocaro, do Master, poderia avisar o líder do Lula no Senado para sumir com as provas. Mais um golaço do ministro André Mendonça. Gente, André Mendonça, o cara é muito inteligente, é muito, muito esperto. Deu ordem para a Polícia Federal, né, para o delegado, o pessoal que está ali fazendo essas investigações. Nada do que está aqui é para ir para o Andrei Rodrigues, o chefe da Polícia Federal, o diretor da Polícia Federal indicado pelo Lula. O André Mendonça sabia que a Polícia Federal ia bater na porta do Jacques Wagner hoje. Claro, né? Claro que sabia e possivelmente nem aconteceu por ordem dele. Lembrando que o André Mendonça é o relator de todas essas investigações. Gente, vocês acham que o Lula tá descansando? Que tacada de mestre essa aqui, hein? Não avisou o Andrei Rodrigues, o chefe da Polícia Federal, e a Polícia Federal pegou todas as provas dentro das residências, né, do Jacques Wagner, tanto em Brasília quanto em São Paulo. Busca e apreensão, né, gente? Pegou tudo que vê pela frente, que pudesse ter mais informações para serem levadas à Polícia Federal e para o ministro André Mendonça. Eduardo Bolsonaro deu uma cutucada no ministro Alexandre de Moraes. Eduardo publica foto de Moraes ao lado de vilão de Harry Potter. O Moraes deve estar pistola com isso aqui, mas ficou bem parecido, né, gente? Mas Moraes também, né? Vai vestir a roupa do cara, como é que não quer que seja visto igual o cara? Se você olhar assim de um lado para o outro, não tem tanta diferença assim. Ô, Eduardo Bolsonaro. O ex-deputado Eduardo Bolsonaro usou seu perfil no X na última quarta-feira para ironizar o ministro Alexandre de Moraes do STF, que relatou a ação e condenação de 4 anos e 2 meses do filho do ex-presidente à prisão, né?
Na publicação, Eduardo postou uma foto, Moraes ao lado de Voldemort, personagem da franquia Harry Potter, e escreveu o seguinte: há 1 ano e 4 meses que moro nos Estados Unidos. Imprensa noticia, pois jamais fui intimado sobre esse tal processo, que agora fui condenado por crime praticado nos Estados Unidos. Será então que a justiça do Brasil é mais rápida do que a dos Estados Unidos para investigar e punir crimes cometidos nos Estados Unidos? Ou seja, ele acabou mandando ali um duro recado, né, para o ministro Alexandre de Moraes. Resumindo, a casa hoje caiu para o PT, caiu para o Lula, caiu para o Jacques Wagner, e a petralhada hoje está devastada com essa notícia terrível sobre Lula, né? Porque tudo isso atinge em cheio quem? Lula da Silva. Para desespero. O deputado federal Carlos Jordi, que acabou de explodir e explicar esse escândalo, gente, tá? Bomba atômica atingiu o PT, o Lula, a esquerda, agora, neste exato momento. E é uma bomba que estava sendo aguardada já há algum tempo. Vocês se lembram, gente, tá? Que recentemente o ministro André Mendonça disse lá no STF que algo muito pior estava por vir? Será que é disso aqui que o ministro André Mendonça estava falando? Pois bem, gente, tá? PF mira líder de Lula e escândalo Márcia chega ao PT da Bahia. Agora sim tá explicado o motivo do desespero, porque que ninguém do PT assinou a CPMI do escândalo do caso Márcia, gente, tá? Hoje, definitivamente, a casa caiu pro PT, pro Lula e para a esquerda na política brasileira. E vocês vão ficar chocados com tudo que eu vou trazer a partir de agora nesse boletim para vocês. Isso aqui é só o início, vejam só. Hoje a PTzada acordou tistinha, que foi? Tá triste? Fica triste não. É, pessoal, hoje nós vimos o que eu estou falando já há algum tempo. Está se confirmando. O ovo da serpente da fraude do Banco Master começou com o PT da Bahia. Recentemente, eu disse que o Vorcaro tinha delatado políticos do PT da Bahia. Ele disse que ele pagava propina para políticos do PT da Bahia por conta da exploração do Cred Sexta. E muita gente da esquerda disse que eu era mentiroso, que eu estava propagando fake news, e hoje foi saco. Hoje nós estamos vendo que Jacques Wagner, líder do governo do PT no Senado, sofreu essa busca e apreensão por envolvimento com o escândalo do Banco Master. Nós temos já diversas notícias aí, temos essa notícia aqui, ó. PF investiga se Jacques Wagner recebeu 3,5 milhões e apartamento de luxo em Salvador. O apartamento está avaliado em mais de 2 milhões. Inclusive, apreenderam na casa dele 49 mil dólares em dinheiro. Tem essa outra aqui, ó. Master pagou 11 milhões à empresa de nora de Jacques Wagner. Ele botou até a nora no rolo. Ela, que é uma florista, ela estava sendo paga pelo Banco Master, fazia consultoria para o Banco Master para fazer prospecção para consignados. Consignado, que eu tenho alertado, que foi o que realmente explodiu com a fraude do Banco Master, através da exploração desse cartão de crédito, o Cred Sexta, que começou na Bahia e se expandiu para o Brasil inteiro. E para que não reste dúvida de que eu estou alertando isso já há algum tempo, olha só, alguns vídeos meus na tribuna falando a respeito disso, falando disso lá atrás, quando pouca gente estava dando atenção. Mas sabe por que eles não querem as investigações? Por conta do Cred Sexta. Eu ouvi aqui uma deputada do PCdoB da Bahia dizendo que quando o Cred Sexta começou a ser explorado, não existia o Banco Master. Não existia. Era o Banco Máxima. O Banco Máxima de Vorcaro, que enriqueceu com a ajuda generosa de Rui Costa e Jacques Wagner e se tornou essa potência, o Banco Master. E só foi possível fazer toda essa fraude financeira graças a essa ajuda generosa do Cred Sexta. Essa foi uma das minhas falas. Inclusive, foi no dia que eu estava pedindo que a Alcolumbre pudesse fazer a instalação da CPMI. Agora, olha essa outra aqui, ó. E se tiver a CPMI do Banco Master, senhor Montanha, sabe o que vai acontecer? Vocês vão ter que explicar o Cred Sexta. Sabe o Cred Sexta? Cred Sexta é o cartão de crédito consignado da Bahia que possibilitou com que o Banco Máxima se tornasse o Banco Master,
que enriquecesse através dos servidores públicos da Bahia, graças a uma ajuda generosa de Rui Costa e Jacques Wagner. Será que vocês estão dispostos que haja quebra de sigilo de Rui Costa, Jacques Wagner? Está se confirmando tudo o que eu já vinha falando. A fraude do Banco Master começou com o PT da Bahia. Jacques Wagner era secretário de Desenvolvimento Econômico do governo Rui Costa e ele fez vários decretos para beneficiar Vorcaro e o Banco Master, para ter a exploração do Credit Sexta de forma irregular, enriquecendo o banco e expandindo isso para o Brasil todo. E não tem só isso. A PF também aponta que Jacques Wagner buscou aprovar projetos para beneficiar Vorcaro e o Banco Master. Meus amigos, a fraude está literalmente hoje no colo do PT. Lula, toma que esse filho é teu. Só falta o Lula vir e dizer, não, Jacques Wagner, não conheço, isso aqui é cria do Bolsonaro. Não, Jacques Wagner é líder do Bolsonaro. Não, Jacques Wagner é aliado do Bolsonaro, porque pro Lula, né, quando é ruim, é culpa do Bolsonaro. Só falta isso, gente. Não, isso é cria do Bolsonaro. Só falta o Lula colocar tudo na culpa, nas costas do Bolsonaro. Ou seja, gente, tá? A casa caiu pro Lula, pro PT e pra esquerda. E hoje a Polícia Federal amanheceu o dia batendo na porta de petistas, de aliados de Luiz Inácio Lula da Silva. A casa finalmente, definitivamente caiu, tá? Para os aliados de Lula da Silva, depois de tantas denúncias que vários parlamentares fizeram, além do Carlos Jordi, que tudo começou lá na Bahia, com o Rui Costa, com o Jacques Wagner, inclusive Jacques Wagner, aliado de Guido Mantega. Guido Mantega recebia 1 milhão de salário do Daniel Vorcaro no Master. Jacques Wagner, Guido Mantega, reunião com Lula no Congresso Nacional, reunião fora da agenda com Daniel Vorcaro, tudo junto e misturado, né? Não, Vorcaro, você não pode colocar dinheiro na minha conta, não, mas eu tenho uma nora que de repente pode ser laranja, nossa, e você vai colocar esses milhões aí, é lá, tá? A gente tem que arrumar um laranja, você não pode colocar na minha conta, porque vai que eu tenho quebra de sigilo, né, fiscal e bancário meu, então coloca na conta da nora, só que agora não adiantou, gente, a Polícia Federal rastreou, investigou e descobriu tudo, gente, tá? Tudo veio à tona e agora tá explicado o motivo do desespero da petralhada da esquerdalhada, dos aliados do Lula, do governo Lula, por que eles não queriam CPMI do Banco Master. Tá aqui os motivos. Um dos motivos, porque tem mais, gente, tá? Vocês gostaram do vídeo aqui do Carlos Jordi? Coloca aí embaixo. Porque tem mais, gente, tem mais bomba pra cima dos aliados do Lula. E quem vai trazer agora alguns detalhes é o deputado federal Maurício Marcon, que já veio logo aqui, destruiu e detonou. E tem mais bomba vindo pra cima dos aliados do Lula, dos petistas aqui, gente, tá? O governo Lula hoje, gente, tá num desespero que eu nunca vi na minha vida, gente, tá? Desespero tomou conta do PT, da esquerda, do Palácio Planalto, do governo Lula. Vocês vão entender. É pior. Vocês viram que o Carlos Jordi explodiu, revelou? Tem coisa muito pior. Vocês vão ver assistindo esse vídeo aqui. Acompanha até o finalzinho. E o André Mendonça, que avisou que tinha mais coisa por vir. Tem mais coisa por vir. Olha só como ele é o Nostradamus, né? Agora pela manhã, a Polícia Federal faz buscas na casa do líder do governo Lula no Senado. Não, surpresa nenhuma, né? Líder de governo do PT envolvido em corrupção, todo mundo já sabe. Jacques Wagner é suspeito de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Num esquema de corrupção antigo, advindo lá da Bahia, onde inclusive o PT governa há 20 anos. Eles fizeram um esquema com um negócio chamado Credit Sexta, que basicamente dava incentivos aos funcionários públicos, né, deixava que eles comprassem consignadamente alimentos no mercado. Era empréstimo consignado para comprar comida, resumo da obra. Esse negócio foi comprado por cerca de 15 milhões de reais por Augusto Lima. Augusto Lima, que a polícia suspeita seja sócio de Jacques Wagner oculto, ele que também foi sócio de Daniel Vorcaro do Banco Master. Pois bem, pouco tempo depois, Daniel Vorcaro comprou 50% do negócio, que tinha sido comprado por 15 milhões, 100%, por 25 milhões, e transformou este negócio em uma mina de ouro. Enquanto os funcionários da Bahia pagavam juros exorbitantes e se enfurnavam em empréstimos, os banqueiros ganhavam muito dinheiro. E a suspeita é que Jacques Wagner teria recebido benesses por esse negócio. Lembrando que
Também nós temos Rui Costa, ministro de Lula, né, ex-governador da Bahia, envolvido lá naqueles esquemas de corrupção dos respiradores, aí cerca de 50 milhões de reais. Certamente morreu pessoas por esse desvio aí que eles fizeram na Bahia, né, respiradores na época da pandemia. Era o governador quando aconteceram essas operações. Então aquilo que a gente sabia, né? O Banco Master é oriundo de um governo do PT. Quem poderia imaginar? Bom, resumo da ópera. Jacques Wagner recebeu uma visitinha da Polícia Federal hoje em sua casa. E o que todo mundo já sabia, agora se confirma. O Master é do PT. Essa foi forte, né, gente? Essa foi dolorida. Essa deve ter sido sofrida pro Lula. O grande, gente, tá? Um dos maiores aliados políticos do Lula, um dos maiores amigos e aliados políticos do Lula, inclusive líder do Lula dentro do Senado Federal, Jacques Wagner, hoje amanheceu com a Polícia Federal na sua porta. Toque, toque, toque. Quem é? É a Polícia Federal, senhor aliado do Lula, Jacques Wagner. Gente, meu Deus do céu. Que bomba atômica foi essa que atingiu o Lula hoje, nesse dia? Era tudo que o Lula menos precisava.